Fique à vontade. Boa tarde, boa noite a todos, né? Boa tarde ainda. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esse trabalho que nós fizemos no CTI Renato Arche, em Campinas, que é um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ok? Esse trabalho, então, ele visa a adoção de tecnologias livres e padrões abertos para documentos e dados, no caso, no CTI. Bom, meu nome é Flávio Marasca, eu sou formado na Unicamp, engenheiro eletrônico. Já passei por algumas empresas, né, Icatel, CPQD. Já tive a minha própria empresa de engenharia, na parte de instalação de soluções de redes de computadores e de comunicação de dados, e agora eu atuo como consultor autônomo e, durante um período aí de 3 anos, estou trabalhando no CTI como bolsista, né, do CNPq, para desenvolver e implantar o Laboratório de Tecnologias Livres no CTI. Bom, o governo federal ele incentiva muito a utilização de softwares livres. Então, com a Instrução Normativa número 1, a IN 01, ele criou a questão do Portal de Software Público Brasileiro, onde prefeituras, onde empresas e o próprio governo, qualquer usuário, pode ir lá e utilizar alguns softwares que ali estão depositados. Então, existe, por exemplo, um software de PABX-IP que uma empresa pode ir no portal de software público, baixar esse software e instalar o seu próprio sistema de telefonia IP. Existem softwares para automatização de prefeituras, existem vários softwares ali disponíveis. A Instrução Normativa número 4, a IN 04, ela indica que as empresas públicas que forem fazer aquisição de soluções de software, elas têm que dar preferência a softwares livres. Então, se tiver uma solução livre, ela terá prioridade sobre as demais. O Ministério do Planejamento, através da SLTI, Secretaria de Logística e de Tecnologia da Informação, ela definiu uma arquitetura de interoperabilidade para todo o governo federal, para todo o governo eletrônico, e ele coloca ali padrões aonde as opções de software livre estão ali como obrigatórias. Ou seja, o governo federal, nesses últimos anos, ele tem sido muito proativo na questão de uso de software livre. Então, é um dos pontos muito positivos desses últimos governos. Então, o CTI Renato Arche, né, que é o Instituto de Tecnologia da Informação e de Pesquisa de Tecnologia da Informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele disse, bom, vamos então, já havia o uso de software livre, principalmente a parte de servidores, etc. Falou, vamos adiantar isso, vamos ampliar esse uso. E em 2012 ele criou um grupo de trabalho para estudar a migração, então, mais fortemente para os usuários, né? Antes era uma coisa mais usada a nível de data center. Então, eles falaram, não, vamos nos aproximar dos usuários. E fez esse estudo, então, para ver como que seria um processo de migração para software livre e documentos abertos no CTI. Esse grupo de trabalho ele teve o resultado, né, ele definiu que é possível fazer isso, desde que se tomem alguns cuidados, algumas medidas, né, dentre elas a criação de um laboratório de tecnologias livres que daria suporte a esse processo de migração. E com isso, então, em junho de 2014, o CTI resolveu dar início a esse processo de migração e começar, então, uma ação mais efetiva nesse sentido, com a criação do Laboratório Aberto de Tecnologias Livres, o LATL.
Bom, iniciativas similares a gente sabe, né, que já estão sendo tomadas em vários organismos a nível mundial, como a ONU, a Unesco, OMS, OEA, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e União Europeia. Existem várias organizações, então, que já sentiram que realmente vale a pena a utilização de software livre e documentos abertos. Padrão aberto, né? Bom, para fazer essa migração, então, o CTI então colocou duas metas principais, né, iniciais, que seria então a criação do Laboratório de Tecnologias Livres, que daria então esse apoio, esse suporte para fazer a migração, e a primeira aplicação mesmo dessa metodologia de migração, que seria a migração para o uso de padrão aberto ODF, que seria basicamente substituir o software Office por uma equivalente, que seria, no caso, nós escolhemos o LibreOffice. Okay? A gente sabe que isso é um processo difícil, porque existe toda uma cultura de dezenas de anos aí das pessoas utilizando, né, o software, a plataforma Office, né, MS Office. Então a gente sabia que era um desafio bem complicado. Então nós fizemos a coisa muito baseada toda em metodologias, em cuidados, etc., para que nós tivéssemos sucesso nessa empreitada. Bom, todo projeto ele se inicia com essa questão de você saber os seus objetivos, os seus fatores motivadores. É basicamente o que no PMI se diz, definir a sua demanda, não é? Então nós usamos uma metodologia que é o 5W1H, né? Fizemos aquelas perguntas, né? O que, por quê, como, quem, né? Onde, what, who, where, e assim por diante. Com ela, então, nós podemos estruturar as nossas ideias e dar início ao processo de iniciação e cuidar para atingir essas duas metas como se fossem projetos mesmo, com toda aquela metodologia de gerenciamento de projetos. Bom, quando nós começamos, então, a iniciação, com a pergunta o que, né, os objetivos, os resultados esperados. No caso da criação do Laboratório de Tecnologias Livres, o que nós gostaríamos de conseguir com esse projeto? Oferecer ao CTI e à sociedade um ambiente de laboratório de software livre e padrões abertos de uso compartilhado, por isso aberto. Inicialmente para a comunidade do CTI e futuramente para outros órgãos públicos, do governo federal e também para a sociedade, até empresas privadas. O que mais que nós gostaríamos que esse laboratório fizesse? Que ele capacitasse o CTI no uso e desenvolvimento de software livre e padrões abertos. Então, que ele não ficasse só na parte de utilização, mas também que começasse a participar das comunidades e dar suas contribuições e fazer, eventualmente, até desenvolvimentos de software livre. E capacitar o CTI em projetos de aplicações que utilizem tecnologias livres também, de hardware livre, aberto ou de baixo custo, como a questão do Arduino, do Raspberry, etc. Por isso que nós usamos o termo mais geral, que seria tecnologias livres, porque envolve software e hardware livre. Tá? Bom, quando nós fizemos a pergunta por quê, né? Então, quais são os nossos motivadores? Bom, alinhar o CTI com essa perspectiva do governo federal, com esse incentivo do governo federal na questão do uso e do software livre. E, portanto, alinhar o CTI à plataforma EPING. Porque na plataforma EPING, inclusive, diz que os documentos para apresentações, para textos, para planilhas, tem que ser padrão ODF. Está escrito lá que é obrigatório para o Poder Executivo usar esse tipo de software. Já está, inclusive, determinado numa portaria. Diminuir custos de TIC.
é claro, não renovando as licenças do Office, teríamos uma economia muito grande. Já economizamos, no ano de 2014, cerca de R$140 mil só no CTI, com a não renovação de algumas licenças. Aumentar a autonomia da equipe de suporte técnico relativo à operação e manutenção de TIC. Uma vez que o software livre ele dá mais conhecimento para os seus usuários, as nossas equipes começam a ter muito mais autonomia. Depois eu vou falar para vocês, inclusive, que nós já estamos com o desenvolvimento de uma solução de telefonia IP, onde a nossa equipe técnica lá ela já faz toda a parte de suporte, operação e manutenção do sistema, e brevemente nós não precisaríamos mais contratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço. Aumentar a percepção dos benefícios e conseguir maior adesão ao uso das tecnologias livres e padrões abertos. Então, aumentar a questão que nós temos discutido bastante aqui, a questão da cultura de valorização do software livre. Saber que ele atende às necessidades e que nós não precisamos ficar pagando essas fortunas para a compra de licenças de softwares proprietários. Bom, outra pergunta, né? O how, como? Então, nessa organização das nossas ideias, nós pensamos o seguinte, então, para a criação do laboratório, nós vamos fazer um modelo de negócio para ele. Nós vamos desenvolver um modelo de gestão para ele. Os processos, como é que ele vai funcionar, né? Vamos fazer a coisa toda muito bem organizada para que ele tenha sucesso. Vamos implantar o laboratório por etapas, conciliando disponibilidade de recursos humanos e financeiros. Vamos deixar ele se desenvolvendo à medida que ele vai obtendo seus primeiros resultados. Vamos atender inicialmente o público interno do CTI e futuramente, então, atuar junto a outros institutos de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e órgãos do governo federal e sociedade em geral. A gente espera que esse laboratório realmente comece a atuar com a participação, inclusive, de pessoas que queiram desenvolver software livre que estejam fora do CTI e fora do governo federal. Bom, e a pergunta quem, né? A equipe. Esse trabalho ele começou com, no caso, a minha presença, né, o bolsista do CNPq, com o apoio de gerentes da DSC, no caso era o Paulo César Berardi, DSI, o Jarbas Cardoso, do CTI, que me deram, então, todo o apoio em termos de estrutura do CTI para que eu pudesse, então, fazer esse projeto e ir adiante, né? Muito bem, então nós organizamos as nossas ideias, a gente faz, então, um termo de abertura do projeto, a gente já sabe aonde que a gente quer chegar, como que a gente quer fazer, então vamos planejar e vamos executar esse projeto, né? Então, nós usamos a metodologia de pesquisação, que ela, então, prevê um planejamento, a execução desse planejamento, o monitoramento dos resultados que a gente vai obtendo, aprendizagem e feedback dos resultados que a gente está obtendo para fazer uma realimentação, a gente replanejar, reexecutar. É mais ou menos o ciclo PDCA que a gente conhece em gerenciamento de projetos. Muito bem. Então, planejamento. Começamos a planejar a criação. Então, primeiro passo, elaboração do modelo de negócio, né? Usamos a metodologia Canvas, que ela é muito difundida no mercado, que ela basicamente é composta, então, daqueles 9 blocos de construção, né? Você define quem são seus clientes, você define as proposições de valor, o que esse laboratório pretende oferecer para seus clientes, os canais, né? Como que o seu cliente chega até você, como que ele vai chegar com as suas demandas, relacionamento com o cliente, como é que você se comunica com esse cliente, né? As atividades chaves que você precisa ter nesse laboratório para oferecer aquela proposta de valor que você disse que você vai entregar ao cliente,
os recursos chaves que você precisa, quais os tipos de técnicos que você vai precisar para desenvolver as suas atividades, os parceiros, as parcerias, a estrutura de custos, quer dizer, quanto vai custar esse seu empreendimento, e a fonte de receita. Quando eu falo em modelo de negócio aqui, pessoal, como nós somos um centro de pesquisa, a gente não visa lucro. É um modelo de negócio adaptado para o setor público. Okay? Nós queremos oferecer realmente um serviço para a sociedade. Okay? Bom, e no planejamento também, a gente pensou numa estrutura física inicial, quantos metros quadrados a gente precisaria ter, o material de escritório, de laboratório, etc. Para a execução, então, nós começamos apresentando e obtendo feedback das partes interessadas e dos nossos sponsors, dos nossos patrocinadores, né? A parte de diretoria do CTI, as áreas técnicas envolvidas que seriam então afetadas, que seriam os nossos stakeholders, né? Aqueles que seriam afetados de forma positiva ou negativa, mais positiva do que negativa, né? Com a existência do laboratório. E partimos para a implantação da estrutura física inicial, né? Sala, mobiliário, etc. Monitoramento, então, fizemos muitas reuniões com esses stakeholders, com os nossos patrocinadores, etc., para obter o feedback deles a respeito das nossas ideias. Fomos obtendo esse feedback e, a partir dele, então, fomos reavaliando, mudando o modelo de negócio, etc., para que ele evoluísse e chegasse a realmente o nosso objetivo, que seria a criação do laboratório. Resultados, então. Infraestrutura física implantada, estamos numa sala mais ou menos de 60 metros quadrados. A proposta do modelo de negócio foi elaborada e foi apresentada para as partes interessadas e patrocinadores. E o modelo de gestão, que é basicamente um conjunto de processos, né, para funcionamento do laboratório, está ainda em construção. Segunda meta, temos o laboratório que vai dar o suporte, vamos fazer então a migração, que é o nosso desafio grande, de substituir o Office pelo LibreOffice. Pensamos novamente, vamos organizar nossas ideias, vamos usar o 5W1H. O que nós queremos? Os resultados esperados. Por quê? Quais são os nossos fatores motivadores? Como? Qual que vai ser a estrutura, né, e o processo para nós fazermos essa migração? E equipe? Que equipe que nós vamos precisar? Então, os objetivos seriam, então, a definir primeiro essa ferramenta de automação, melhorar a capacitação dos colaboradores do CTI, porque também nós percebemos o seguinte: o pessoal usava Excel, usava Word, etc., só naquelas funcionalidades muito básicas. Nós queríamos mais. Não, nós vamos usar o LibreOffice Calc, o LibreOffice Writer, mas nós queremos fazer documentos de nível profissional. Nós queremos utilizar características muito mais avançadas do que aquele basicão que todo mundo já aprendeu sozinho ali. Tá? Nós queríamos usar o Zotero para poder fazer a parte de organização das nossas referências bibliográficas no padrão da BNT de forma totalmente automática, que a pessoa não precisasse ficar ali pensando, não, eu vou colocar, como é que eu vou fazer a minha citação para estar no padrão da BNT, como é que eu vou colocar a minha referência lá no final do documento. Nós queremos usar as fórmulas matemáticas, o editor de fórmulas matemáticas, para que nós colocássemos as nossas fórmulas de uma maneira muito rápida, muito simples. Nós queremos fazer o nosso documento com cabeçalho, rodapé, com numeração automática de páginas, enfim, usar todas as facilidades avançadas e básicas dos editores de planilhas, dos editores
de texto e dos editores de apresentação. Então, nós queríamos dar esse passo a mais. Oferecer a capacitação para que, então, os nossos colaboradores pudessem ter acesso a esse tipo de informação de uma maneira muito inteligente, objetiva. Então, por exemplo, no curso que nós damos lá, a pessoa aprende todas essas técnicas avançadas que eu falei para vocês e, no final, ele tem um template de um relatório padrão ABNT, relatório de técnico científico. Tá? Então, é uma coisa que ele sai do curso e ele já sai com um padrão de relatório para ele usar no dia a dia dele, no seu trabalho. O curso de planilhas, nós já também, ele sai com vários tipos de planilhas que ele vai usar no trabalho, na casa dele, etc., coisas muito práticas, né? Então, nós procuramos fazer uma capacitação bem objetiva. E, é claro, aumentar a percepção, fazer ele tomar gosto pelo software livre, que é o objetivo principal, até, talvez, desse nosso trabalho. Por quê? Alinhamento com a plataforma EPING, com esses incentivos do governo federal, diminuição de custos de TIC. Como que nós fizemos? Estrutura e processo. Fizemos um plano de migração, usando todas as técnicas do PMI, etc., bem estruturado. E a equipe, novamente, eu fui contratado para fazer esse trabalho, e agora, com o apoio, então, do gerente da DSC, Divisão de Sistema de Suporte Computacional, e dos técnicos do CTI também. Tá? Para fazer, então, a realização desse projeto, né, nós fizemos também o planejamento, execução, monitoramento e aprendizagem, usamos a pesquisação, elaboramos o plano de migração, executamos esse plano. A partir da avaliação, então, dos nossos clientes, dos nossos usuários, nós fizemos o monitoramento, melhoramos esses treinamentos, melhoramos esse planejamento, e para fazer a roda girar e a gente ter o nosso objetivo com sucesso. Resultados. Foi definido, então, o LibreOffice, foi implantado. As palestras motivacionais, nós contratamos o engenheiro Olivier Allot, que é uma das maiores, vamos dizer, um dos maiores especialistas em LibreOffice no país. Fizemos uma página, um blog na intranet do CTI, com orientações para o processo de migração e para o uso do software LibreOffice. Desenvolvemos, então, esses novos treinamentos que eu falei para vocês, mais aplicados ao dia a dia, a coisas mais práticas, e treinamos muitas turmas, cada semana com turmas, fizemos mais de 70 treinamentos, assim, 70 pessoas, foram várias turmas, mas atingimos esse número de treinamentos até agora, tá? Que equivale mais ou menos a um pouco mais de 10% de todas as pessoas que trabalham no CTI. Ainda é pouco, né, gente? Mas é que tem aquele pessoal que fala, não, eu já entendo, eu já sei usar editor de texto, eu já sei usar planilha. A gente ainda não conseguiu convencê-los de que eles podem aprender coisas mais avançadas do que eles já sabem. Mas esses 10% estão replicando e estão fazendo o software crescer mais lá dentro. Disponibilizamos o suporte técnico permanente e, como eu disse para vocês, R$140 mil só em 2014 de renovação de Office que não foi necessário. Os resultados permitiram, então, essa redução de custos, a capacitação dos colaboradores de forma avançada nas ferramentas, e a disponibilização desse laboratório que está à disposição do CTI e da sociedade futuramente. Tá? Desafios. Desenvolver novas soluções baseadas em software livre. Atualmente nós estamos com 2 projetos. Criação de uma solução de telefonia sobre IP, para substituir nosso PBX TDM atual. Só para vocês terem uma ideia, nós economizamos R$300 mil
só por não termos feito essa compra. Já estava tudo pronto ali, né? Só que nós descobrimos que tinha soluções baseadas em software livre. Eu, no caso, indiquei isso para a diretoria parou o processo de compra. Já economizamos R$300 mil, fora os contratos de manutenção mensais que a gente tem que pagar. Tá? Estamos também com o desenvolvimento de uma solução de cloud computing também. Essa ainda não começou, vai ser a segunda parte do meu projeto de pesquisa agora. Tá? Nós começamos com um protótipo, né? Nós vamos fazer um protótipo para depois ser uma solução de produção. E convencer os demais órgãos federais. Olha, o CTI deu exemplo, o CTI teve sucesso. Por que não vocês? Não é? Nós queremos replicar isso para os demais órgãos do governo federal e aplicar toda a experiência que nós obtivemos para ajudá-los, então, nesse processo de migração também. Tá? Queria, finalmente, agradecer ao CNPq, que paga a minha bolsa de pesquisa, ao Vitor Mamana, nosso diretor, que foi quem me convidou para fazer esse projeto de software livre no CTI, ao Silvio Spinella, que me convidou para ir para o CTI, para conhecer o CTI, para, enfim, me deu os primeiros passos ali no CTI, ao Douglas Souza, que me ajudou muito no começo da implantação do laboratório. Hoje ele está ajudando o prefeito Haddad a implantar o Fab Lab na cidade de São Paulo. Tá? E ao o meu supervisor, Paulo César Berardi, Jarbas Cardoso e o Barbim, que me ajudou a fazer esse artigo que eu estou apresentando para vocês aqui hoje. Obrigado, Flávio. Interessante caso de adoção de padrões livres. Perguntas? Não? Parece que o WSL é só para mim, só eu pergunto. Bem, Flávio, uma dúvida, vocês começaram com o LibreOffice. Lá no CTI, o pessoal utiliza, por exemplo, clientes de e-mail proprietários como Microsoft Exchange, eu acho. E caso sim, existe uma ideia de começar a migração de clientes de e-mail, navegadores desktop também, coisa do tipo? Sim, sim. Nós pretendemos agora também começar o mesmo processo que nós fizemos com o LibreOffice, começar com a migração para Linux, né? Atingir mais o usuário final mesmo, né? Porque na parte de data center, etc., já praticamente é só software livre que se usa lá dentro, né? Mas agora nós pretendemos começar com o laboratório agora a explorar novas possibilidades, software de gerenciamento de projetos, enfim, buscar tudo que tiver solução livre no mercado, a gente trazer para as nossas utilizações diárias. Certo. Teve muita resistência lá? A porcentagem dos resistentes, daqueles que não querem migrar, foi muito grande comparada com o universo que você trabalhou? Sim, nós temos resistência principalmente por causa do legado, né? Porque existe uma quantidade muito grande de softwares que ainda estão nos padrões antigos, nos padrões do MS Office. Então, eu tenho feito um trabalho muito grande junto com as pessoas que têm dificuldade na parte de conversão de documentos, e eu trabalho junto com eles ali para, nas eventuais dificuldades, eu poder ajudá-los a fazer a conversão dos documentos. Mas a gente tem tido sucesso. Até agora não tivemos grandes problemas nessa conversão de documentos. Mas existe uma resistência, sim. Mais alguém? Parabéns, Flávio, pela apresentação. Eu tenho uma curiosidade. Você falou de não prosseguir com a licitação do PABX, né, e partir para uma solução livre, o Asterisk, que vocês estão pensando em adotar. Sim. Não sei se tu pode trazer alguns detalhes em que estágio isso anda,
E o que vocês estão pensando em usar como cliente? É telefone IP, softphone? Tem alguma ideia de quantos clientes vocês vão ter de telefone IP? Certo. Lá no... Alguns detalhes sobre isso até. Sim, esse, inclusive, como é seu nome? Marco Antônio. Marco Antônio, certamente nós estaremos aqui no FISLE o ano que vem apresentando um trabalho específico, né, um artigo e talvez um tutorial específico sobre telefonia IP. Tá? Mas, das soluções que nós testamos, a que mais se mostrou adequada foi o Elastix, uma interface muito fácil de implementar, muitas funcionalidades, muito estável, e já está em operação lá. Praticamente a gente estava montando o protótipo e já falamos, não, já dá para entrar em produção, ele já está trabalhando em paralelo com a solução TDM, tá? Mas realmente com sucesso muito grande. Nós já estamos utilizando softphones, Zoiper, nós estamos utilizando aplicativos em Android, tá? Plenamente com sucesso, não temos tido nenhum tipo de dificuldade, tá? A equipe lá teve sucesso, está tendo sucesso tranquilamente. Qualquer dificuldade, se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato com a gente, que a gente pode passar mais informações. A gente quer replicar isso, toda essa experiência nossa, inclusive, para todo mundo que estiver interessado. Mais alguma pergunta, considerações? Então, Flávio, obrigado. Obrigado a vocês. Então, damos por encerrada a sessão 2 do workshop de software livre. Às 6h30, né, daqui a uns 10 minutos, começa a última sessão de